Bem, acho que como a gente tem de conhecimento, a gente já pode resolver alguns exercícios envolvendo a primeira lei. Vamos fazer primeiro esse, que é o 2.4b do Atkins. Uma amostra de 2 mol de um gás perfeito. Um gás perfeito é sinônimo de gás ideal, tá? Pode se considerar como sinônimo de gás ideal. Com CVM igual a 5 meios de R, inicialmente com a pressão inicial P1 111 kPa e T1 277 Kelvin, é aquecida reversivelmente até 356 Kelvin a volume constante. Calcule a pressão final, DU, Q e W. Então, aqui já dá informação, né, como eu falei, não tem pegadinha, informando que o processo é a volume constante. Então vamos compilar as informações que ele deu. Ele já deu que a gente tem 2 mol de um gás. Ele deu que CVM é 5 meios de R, ou seja, 2,5 vezes R. O R é 8,214 aqui, tá? Então é só pegar 5 meios, multiplicar por 8,314 para a gente ter um valor de CVM. A gente tem o P1, que é 111 kPa, que eu já vou colocar aqui como vezes 10 a 3 Pascal. T1 é 277 Kelvin. T2 é 356 Kelvin, a temperatura final, né, falando que está aquecendo até lá. O volume é constante. E ele quer saber, por exemplo, a P final, quer saber P2, quer saber Q, W e ΔU. Quer saber um monte de coisa. Né? Então vamos primeiro começar com a pressão final. Tá? Então a gente tem o seguinte, a gente tem que no início, a gente tem uma relação do gás ideal, uma equação do gás ideal, né, para esse gás, que é P1 vezes V, igual a nRT1. Aqui eu estou deixando o V sem nenhum subscrito, porque o volume é constante, tá? Não muda do início até o fim. Assim como o número de mols. No número de mols ele não está falando nada, não vai mudar do início nem para o fim. E no fim, a gente tem uma pressão diferente. Ups. A gente tem uma pressão diferente. Mas a gente tem o mesmo volume. A gente tem um número de mols igual, o R é a mesma coisa, a gente tem temperatura diferente. Então que a gente pode dividir essas duas equações. Aliás, isso aqui é uma maneira de resolver um exercício que estava na lista. Dividindo as duas equações, a gente tem que P2 sobre P1 é igual a... eu vou botar toda a expressão aqui, então acho que vai ficar melhor, vai ficar mais claro. Então a gente tem que P2 sobre V nRT2 dividido por P1 vezes V nRT1. Então percebam que várias coisas vão cancelar aí, né? O volume aqui cancela e o NR aqui cancela. Então a gente vai ter uma relação bem simples, que P2 vai ser igual a P1 vezes T2 sobre T1. E a gente tem todas essas informações, né? A gente tem um P1, um T2 e um T1. Então substituindo tudo isso aí, vou botar aqui do lado, P2 vai ser igual a P1, que é 111 vezes 10 a 3 Pascal, vezes T2, que é 356 Kelvin, dividido pelo P1, que é 267 Kelvin. Então, Kelvin corta de cima com de baixo, vai sobrar só o Pascal, que é o que a gente quer. E a pressão final, P2, vai ser igual a 143 vezes 10 a 3 Pascal, que eu já vou colocar como quilopascal aqui. Eu deixei em Pascal, tá? Não tem problema, tá? Pode deixar em Pascal, que não tem problema. Bem, aqui o volume é constante, né? A temperatura aumentou, significa que a pressão aumentou também, né? À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta se o volume se mantiver constante. Então tá, então o primeiro desafio aqui já foi vencido, que é calcular a pressão final. Agora a gente precisa calcular as outras coisas, né? Bem, o trabalho, vamos ver o trabalho. O processo é a volume constante. Se o volume é constante, ΔV é igual a zero. Como W, o trabalho, é menos PDV, a gente tem que o trabalho é igual a zero. É um daqueles casos que vocês gostam, que não precisa calcular nada. Então o trabalho também já era.
E o ΔU, né, é Q mais W. Como o W é igual a zero, como esse cara aqui é igual a zero, então a gente tem que ΔU é igual a Q. Então a gente só precisa calcular o calor, que a gente já vai ter o ΔU, e vai terminar a questão. Então vamos fazer isso na outra página. Como é que a gente vai calcular Q, né? Lembrando que o processo é volume constante. Então QV vai ser igual a N CVM ΔT. Por que eu estou usando essa fórmula? Né? Porque ele já deu o CVM. Ele já deu que o CVM enunciado é 5 meses de R. Então, se eu der essa informação, seguindo a lei do menor esforço, né, vamos usar essa informação direto. Né? Se vocês quiserem converter de CVM para CV e depois usar aquela fórmula Q igual a CV vezes ΔT, pode ser também. Mas usar essa fórmula direto eu acho que dá menos trabalho, tá? Acho que é mais simples. Então, QV, o calor vai ser igual a número de mols, eu não lembro, 2 mol. 2 mol. Também informação enunciada, vezes 5 meios de R, que é 2,5 vezes 8,314 joule por Kelvin por mol. E o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 277, né? Se eu não me engano, deixa eu confirmar. Cadê? É isso aí mesmo. Ok. Então, multiplicando tudo isso, vai dar o QV igual a 3.284 joule. Percebam que o joule sai naturalmente aí, né? Porque aqui a gente tem um mol, vai cortar com esse por mol, e esses kelvins aqui vão cortar com esse por kelvin aqui, vai sobrar só o joule. Então, o Q vai ser igual a 3.284 joule, que também vai ser igual ao ΔU. Né? ΔU também vai ser igual a 3.284 joule. Então, esse é um exemplo da primeira lei, bem completinho. Pediu para calcular o Q, o W, o ΔU e até a pressão final, como bônus.